pessoal, então agora dando continuidade, vamos falando sobre globalização, a parte 2. Nesta aula nós iremos abordar inicialmente o papel das transnacionais, ou também chamadas de multinacionais. É interessante perceber que essa denominação de trans ou multinacional é uma questão conceitual. O que vocês podem pensar? Eu, particularmente, prefiro o conceito de transnacional porque multinacional dá uma ideia de uma empresa de muitos países. A Nike é de muitos países, pessoal? Não, ela não é de muitos países. Ela é de um grupo e, obviamente, que tem sede nos Estados Unidos. Ela tem filiais por vários lugares do mundo. Agora, transnacional dá uma ideia de uma empresa que atua além dos seus limites originais. A Nike surgiu nos Estados Unidos, mas atua em vários outros países. A gente pode perceber, por exemplo, que a sede dessas empresas, geralmente nós temos o quê? Em países desenvolvidos. Sim, países, vamos colocar uma observação, que começaram a se industrializar na Segunda Revolução Industrial. Então, aqueles países que começaram a se industrializar ao longo do século XIX, principalmente, são hoje os países que têm a maior quantidade de transnacionais. A gente pode perceber, por exemplo, Estados Unidos, Europa Ocidental, pegando a Alemanha, pegando, por exemplo, França, Itália, Inglaterra e o próprio Japão, como países que lideram esse processo na concentração de empresas transnacionais, certo? Só que tem um detalhe. Muitas dessas empresas, o que elas fizeram? Elas transferiram as suas fábricas para países subdesenvolvidos. Qual é a situação que melhor exemplifica isso? Produtos como tênis, o tênis Nike, o tênis Adidas. A origem dessas empresas, a Nike é dos Estados Unidos e a Adidas da Alemanha. Só que a produção, a reprodução desses tênis ocorre em outros países, onde a mão de obra é mais barata, por exemplo. Então, por exemplo, tem transnacional em um país. Não é porque ela está pensando no progresso social e econômico daquele país, mas porque ali encontrou condições melhores para reproduzir aquilo que é planejado no seu país de origem. E além disso, podemos falar que as transnacionais, elas são protagonistas deste processo de globalização. Por quê? Porque são as mais influentes no mundo. Pessoal, tem empresas transnacionais que têm mais influência e poder do que alguns países. Essa é a grande questão. O dinheiro que elas movimentam, elas conseguem influenciar a maior parte das decisões políticas em diversas nações do mundo. Essas empresas transnacionais que começaram no século XIX, a grande parte delas, mas que ganharam uma força fora do comum no século XX. E hoje os estados ficam de joelhos para elas. Um vídeo muito interessante que mostra isso é o vídeo A História das Coisas, que mostra a relação das empresas transnacionais, o crescimento delas no século XX e a forma como elas nos induziram a consumir coisas, diversas coisas. O vídeo A História das Coisas mostra bem interessante como isso ocorre. Além do mais, pessoal, essa questão das transnacionais, nós temos a dinâmica da nova divisão internacional do trabalho, a nova DIT. DIT quer dizer Divisão Internacional do Trabalho. Ou seja, a partir dos anos 70, principalmente, muitas empresas transnacionais, percebendo que poderiam ter mais lucros, não te esquece que empresa transnacional não visa o bem-estar da população, ela quer ter lucro. Se é para produzir no país A ou B, não interessa qual for esse país. Aquele país mais lucrativo para a empresa será o local destinado a essa indústria. E que a gente pode pensar? Aquilo que nós comentamos antes. Os países desenvolvidos são os países que concentram a maior parcela das empresas transnacionais, porque são economias mais diversificadas e também, que produzem tecnologia. Só que ao longo dos anos 70, 80, 90 e ainda hoje, nós temos o que? A transferência
dessas fábricas para os países subdesenvolvidos, como alguns dos tigres asiáticos, países emergentes e assim por diante. O que essas empresas transnacionais, como a Nike, encontram em países subdesenvolvidos? Mão de obra infinitamente mais barata. Segundo, leis ambientais, leis tributárias e leis trabalhistas muito mais flexíveis. Professor, o que é flexível? O que é leis ambientais flexíveis? Dá para poluir mais que tu não é punido, né? Tu pode dar um jeito e resolver as coisas. Leis trabalhistas, tu muda ao teu gosto e deu, pronto, tá legal assim. Ou seja, nos Estados Unidos, jamais a Nike conseguiria trabalhadores com o preço que ela paga, por exemplo, no Vietnã. O teu Nike, certamente, que tu está usando, se tu tem, ele foi feito ou no Vietnã ou na Indonésia. Pode ver aí na gola, né, na língua do tênis que está ali, Made in Vietnã e Indonésia. Porque esses são os dois países que reúnem as melhores condições de lucratividade para a empresa Nike e também Adidas. Só que, professor, nossa, que legal, eles transferem as fábricas, as filiais e a matriz continua no país de origem. Eles produzem, dão mais lucro e esse lucro retorna aos países desenvolvidos. Então, todo o lucro que a Nike gera no Vietnã, ela investe na saúde do Vietnã? Claro que não. Volta para os Estados Unidos, né? Porque esse é o processo que nós temos, certo? Por isso que elas são as protagonistas dentro desse processo de globalização. Olha só, e uma outra questão super importante, quando nós falamos das características dessa globalização. A gente pode dizer que os dois pilares da globalização são capital e tecnologia. Professor, o que seria capital e tecnologia? Capital, pessoal, é dinheiro. Tecnologia, obviamente que você sabe. O que acontece? Um país ele pode ser altamente capitalizado, mas não necessariamente que ele tenha tecnologia. E esse é um caso muito peculiar do Brasil. O Brasil é a 7ª maior economia do mundo. Sim, muito desse capital é volátil. Como assim volátil? Ele é produzido aqui e ele é remetido para fora do país. Então, por exemplo, muitas empresas transnacionais que aqui atuam mandam o lucro delas, que é gerado aqui, de volta ao país de origem. Mas, de qualquer maneira, ser a 7ª economia do mundo é sim uma posição de destaque. Só que a nossa produção de tecnologia é que deixa a desejar. Certo? Países como os Estados Unidos, somente o que os Estados Unidos investem em pesquisa na Antártica, ou seja, é um ramo da pesquisa, só o que os Estados Unidos investem na Antártica é superior ao que o Brasil investe em todos os setores de pesquisas, da questão climática, engenharia, médica, tudo. Mais uma vez, só o que os Estados Unidos investem em pesquisa na Antártica é superior a todo o orçamento de pesquisa em todos os setores no Brasil. Mas eles são potência. Não é por acaso, é porque eles investem pesadamente em pesquisa, tecnologia. E também vamos lembrar que os blocos econômicos, eles são uma tendência desse mundo globalizado. A criação deles vem desde os anos 40, 50, 60, né? Dá para dizer mais ou menos isso. Com a formação ali, por exemplo, do Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, o que depois virou a Comunidade dos Estados do Carvão e do Aço, o que gerou esse embrião da União Europeia. Então, esses blocos econômicos ou blocos regionais têm um princípio: integrar-se regionalmente para competir na economia mundial. O que são os blocos econômicos? São os países que procuram se organizar regionalmente para ter mais força frente aos outros países do mundo. E quando que na nova ordem mundial, quando ela começa em 91 ou 89, nós vamos ter o surgimento de vários blocos econômicos, como, por exemplo, podemos destacar o Mercosul, temos a ampliação do NAFTA, entre outros blocos. Então, os blocos econômicos, eles surgem na Guerra Fria, mas eles vão expandir justamente na nova ordem mundial. E aquela questão que nós comentamos, né? Integrar-se regionalmente
para competir nessa economia globalizada. Então, os países buscam o livre comércio, a união aduaneira, a integração física, a livre circulação de pessoas, para tentar competir nessa economia. Claro que desses blocos, a União Europeia é o que merece maior destaque, pelo grau de integração, né, dos países que compõem. Bom, pessoal, então de globalização, vamos lembrar que são assuntos sempre muito amplos. Fica antenado nessas principais características que nós mencionamos. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima.